O texto ele é pequeno, mas para a gente, eu não sabia exatamente o tempo da Assembleia, eu falei, é melhor preparar tudo direitinho, que a gente nunca sabe, né? Nós estamos seguindo aí na... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre quinta-feira, tá? A quinta-feira está linda. O que Deus está fazendo aqui na quinta-feira é para você glorificar de pé, tá? Eu boto lá os números, até para te dar uma motivada, mas aqueles números não são reais. Nós já estamos na casa de 100 pessoas, porque a gente conta ali na hora, não é? E só que a gente começa a identificar gente que não veio naquele dia e que é assíduo. Não é? Então Deus está fazendo um movimento muito bonito aqui na quinta-feira. Simples, relacional, dinâmico e lindo. Principalmente entre os nossos jovens, que está refletindo no sábado. Falei isso com o Ricardo hoje. Falei, Ricardo, sábado, você viu como é que estava isso aqui sábado? Ricardo falou para mim, pastor, tinha 70 jovens aqui na igreja sábado. E você vem aqui na quinta-feira, é da casa de 20 para cima. Nós não tínhamos esse movimento de jovens aqui. Essa classe aqui, que é a classe da Marina, ela está transbordando de gente. O que hoje nós estamos orando ao Senhor? Conversei com a minha família ontem, acho que foi ontem, conversando com a Marina. Nós temos que orar para que Deus levante líderes dentro da visão. Porque o que nós estamos precisando hoje para multiplicar, o que está acontecendo aqui na quinta-feira é líderes. Líderes que entendam a visão, líderes que comprem a visão e que querem estar nesse movimento de Deus dentro da visão dos pequenos grupos multiplicadores, que está tudo dentro da Convenção Batista Brasileira. Então nós estamos trabalhando dentro das 4 linhas da convenção e Deus também está fazendo a parte dele aqui. Então quinta-feira está lindo. Então não deixe de vir. A igreja vai funcionar normalmente. Parte administrativa, Rodrigo e Wesley, que são os 2 vice-presidentes da igreja, tá? Escola bíblica dominical, tudo direitinho, tudo organizado. Os pequenos grupos vão funcionar normalmente, tá certo? Parte de direção de culto, pregação, escala, está toda pronta. Ou seja, a igreja precisa funcionar nesses 20 dias, viu, Karina? Melhor do que se nós estivéssemos aqui, se o pastor estiver aqui. Tem que ser uma resposta da igreja muito boa, porque aí vai dizer o trabalho está funcionando. Tá certo? Então, junto aí o povo todo e os líderes da nossa igreja, todos apostos e ativos, porque a igreja teve algum problema, vai em vocês, tá? Vamos lá, capítulo 13 de Atos, que é o material que a gente tem trabalhado, que agora vai ser o material do pequeno grupo, tá? O pequeno grupo, a partir de quinta-feira agora, eles vão começar a ler extratos do livro de Atos, tá? Então vai desde o capítulo 1, vai remontando tudo que a gente tem falado aqui. Então, nós vamos ler do 5 ao 13, porque do 1 ao 4 a gente já leu, né? Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Esse aí, João, é o João Marcos. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus. Olha o nome do cara. Que praticava, Mabaraqui é filho, tá? Filho de Jesus, não é babuteco não, tá, gente? Bar-Jesus significa filho de Jesus. Toda vez que você vê um nome na Bíblia cujo início é Bar-Jonas, é filho de Jonas, ok? Então tem toda essa... Barrabás, filho de Bais, por aí vai. Tem Bar, é filho de alguém. Então vamos lá. Chegando em Salamina, então, estava aí João Marcos. Encontraram um homem chamado Bar-Jesus que praticava magia e era falso profeta. Agora sim aquele espanto. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome. Elimas, então, não é propriamente um nome, tá? Mas o significado daquilo que aquele homem representava para aquele procônsul, Bar-Jesus, é a mesma pessoa, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul.
Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e de maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor estará com você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Pai, muito obrigado por esta palavra. Fala aos nossos corações aqui nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma outra curiosidade aqui, eu não sei se eu vou mencionar aqui durante a escrita, mas que aqui você vê uma troca de nomes. Saulo agora, ele vai passar a ser chamado doravante de Paulo, tá? Eu vou explicar isso um pouquinho mais na frente aqui, provavelmente eu devo ter escrito alguma coisa disso. Então a gente vai seguindo aí, nossa passagem é curta, mas ela nos traz dois fatos importantes. O primeiro deles é o encontro com o mágico Elimas, ou Bar Jesus, e o interesse desse procônsul em ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui nesse início da primeira viagem missionária da igreja primitiva, a gente viu até o capítulo 12 todo o preparo da igreja, como Deus foi preparando as pessoas, como Deus foi preparando através de alguns eventos importantes, através de algumas pessoas que foram chaves, como Estevão, como Filipe, como Saulo, como Cornélio, aquela conversão de Cornélio. Todas essas pessoas e todos os acontecimentos que envolveram essas pessoas foram fundamentais no preparo da igreja para que ela chegasse ao capítulo 13, como nós vimos na semana passada, os versos 1 a 4, e pudesse agora sim enviar 2 homens para sair dos arredores da onde eles estavam e agora pudessem realmente navegar para além dos mares e alcançar as nações. Então Atos 1:8 está se cumprindo aqui nesse lugar. Está se desenrolando aquela fala de Jesus no capítulo 1 de Atos, no verso 8, quando ele disse que o Espírito Santo daria poder à igreja para que ela pregasse em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e agora aos confins da terra. Então, o que está acontecendo aqui é o desenrolar de Atos, capítulo 1, verso de número 8. E eles levaram junto esse jovem chamado João Marcos, que é um jovem familiar para nós. Ele provavelmente foi o escritor do Evangelho de Marcos, que você tem aí, um evangelho que pode ter sido um dos primeiros a ser escrito e que se tornou fonte de pesquisa para Mateus, para Lucas. João já é um evangelho um pouquinho diferente, mas o Evangelho de Marcos, ele pode ter sido uma fonte de pesquisa para outros evangelistas. Então, João Marcos aparece aqui e ele não aparece como um enviado pelo Espírito Santo ou pela igreja, como a gente viu na semana passada. Pelo menos nós não encontramos aqui esse envio, como aconteceu com Saulo e Barnabé. Mas o que a gente vê aqui é que provavelmente houve um convite desses 2 missionários em levar esse jovem como auxiliar. Então o texto vai dizer aí no verso de número 4, que a gente não leu hoje, mas trabalhamos na semana passada, enviados pelo Espírito Santo, eles desceram a Seleucia e ali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, eles proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e João estava com eles como auxiliar. Seleucia era um porto que servia a cidade de Antioquia. Então, provavelmente, eles estavam num determinado lugar, eles caminharam uma viagem aí de 20 quilômetros a 25 quilômetros até esse porto, o porto de Seleucia, que dizem alguns comentaristas que em dias muito bonitos, muito iluminados, muito limpos, você conseguia vislumbrar a ilha de Chipre lá do outro lado, que dava menos de um dia de viagem de barco. Mas você conseguia ver ao longe, porque a ilha de Chipre é uma ilha montanhosa, então eles conseguiam visualizar de lá.
Então, esse era o local da primeira missão da igreja primitiva. Então, eles viajaram cerca de um dia, menos um pouco de um dia, e quando eles chegaram nesse outro porto, agora já na ilha de Chipre, chamado Salamina. Porto, você sabe que é lugar comercial, é lugar de desenrolo de negócios. E muitos judeus negociavam nesse lugar. Então, ali tinha muito negócio de azeite, muito negócio de grãos, e muito movimento de estrangeiros. Então, os judeus que viviam fora de Jerusalém frequentavam o porto, esses que estavam na ilha de Chipre, para negociações. E onde tinha muito judeu, provavelmente mais de 20 pelo menos, para manter a religião judaica, eles estabeleciam as sinagogas. É da onde, gente, vem para nós aqui, nós batistas, o que nós chamamos de congregação. Ok? As nossas congregações provavelmente tiveram muita base nessa ideia da sinagoga. Você tem uma igreja como essa aqui, Primeira Igreja Batista, e você pode, de repente, começar um trabalho ali na cidade de Silvanópolis, que ainda não se tornou uma igreja, nós vamos dizer, nós temos uma congregação lá. Então, como o templo ficava na cidade de Jerusalém, e esses judeus não podiam ir para lá adorar, eles estabeleciam lugares chamados sinagogas, onde ali eles poderiam ler a Torá, a lei de Moisés, eles também faziam orações, eles mantinham a comunhão judaica e resolviam também assuntos relacionados ao seu povo. Então a sinagoga era um lugar muito estratégico, muito importante. E você vai ver que durante o livro de Atos, isso vai se tornar muito comum na estratégia evangelística de Paulo. Porque o que ele vai fazer? Ele chega na cidade e ele obedece uma regra. Primeiro aos judeus, depois aos gentios. Então, aonde ele vai encontrar esses judeus reunidos para que ele pudesse falar que Jesus é o Messias enviado? Nas sinagogas, nesses aglomeramentos, nesses lugares onde os judeus se encontravam. Então, quando Barnabé e Saulo chegaram na ilha de Chipre, foi nesse lugar que provavelmente eles foram recebidos primeiro, dentro de uma sinagoga, até porque ninguém sabia exatamente o que eles iam falar. Depois é que as coisas começam a ficar apertadas, né? E ali eles proclamaram a palavra de Deus. O objetivo, então, era alcançar os judeus e depois os gentios. E a proclamação da palavra, ela consistia basicamente em linkar o Jesus histórico, aquele Jesus filho de José e de Maria, que fez milagres, que curou pessoas, a obra dele, né? Linkar esse Jesus, essa obra dele, a sua morte vicária na cruz e a sua ressurreição no terceiro dia, a mensagem seria linkar isso com o Messias prometido durante todo o Antigo Testamento. Então o objetivo era mostrar para os judeus que a espera acabou, que Deus já havia enviado o Cordeiro Santo, e que esse Cordeiro Santo, que esse Messias libertador, era então o Jesus, filho de José e Maria. Essa era o teor da mensagem deles. João Marcos estava ali ajudando. Ele era um auxiliar, talvez ele carregasse mala, cuidasse da comida dos missionários, ajudasse na integração dos novos crentes, e paralelamente Deus estava usando ele para relatar coisas importantes, não é? De Salamina, eles viajaram cerca de 160 quilômetros até a cidade de Pafos, que agora já não é mais um porto comercial, mas era um lugar da administração da ilha, tanto da administração dos negócios, quanto do fervor religioso. E é para lá, então, que eles vão. E eles continuam, por onde passavam, proclamando a palavra de Deus. Chegando em Pafos, então, você tem um evento, não é? Que narra dois acontecimentos dentro do mesmo evento. O primeiro deles foi o encontro com esse mágico da corte do procônsul. Então, o texto diz assim: eles viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos e ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus que praticava magia e era um falso profeta. Algumas observações importantes. Primeiro, ele era um judeu. O cara chamado Bar Jesus, o cara que praticava magia e que era um falso profeta, era um homem do povo de Deus. Você tem noção disso? Era uma pessoa de dentro. Era uma pessoa da comunidade que Deus chamou lá em Abraão para pregar as boas novas e ser um povo sacerdotal.
Então era um homem descendente do povo de Deus e que conhecia muito bem as condenações do Antigo Testamento sobre práticas de magias e sobre falsos profetas. Então, a gente não vai ler aqui por conta do tempo, mas nós poderíamos recorrer a Jeremias capítulo 14, versos 14 a 16, onde você vê esse tipo de condenação. Então, era uma pessoa que conhecia os trâmites da coisa. É a mesma coisa que você ter uma pessoa dentro de uma igreja, ela conhece a Bíblia, ela sabe o que é certo e errado, mas ela manipula o errado. Então, você tem esse sujeito ali chamado Bar Jesus. E o segundo ponto é justamente esse nome dele. O nome é sugestivo, chama Filho da Salvação, ou Filho de Jesus. Em grego, Filho de Jesus, em hebraico, Filho da Salvação. Então, é um homem que o nome sugere que ele veio trazer uma coisa boa. O nome sugere que ele veio trazer bênção, ele veio trazer algo que vai fazer, que vai libertar as pessoas. Mas ele é identificado aqui como uma pessoa que está aprisionando pessoas. Então você tem um homem com um nome tão significativo ensinando mentiras para as pessoas. Barnabé e Saulo agora vão apresentar o verdadeiro Jesus, o Salvador. E eles vão colocar à prova agora o falso filho da salvação, o falso filho de Jesus, com a própria mensagem do verdadeiro Filho da salvação, o verdadeiro Jesus. Então há um confronto de mensagens, há um confronto de ideias. E isso é muito significativo aqui, não é? E o objetivo desse homem, Bar Jesus, era enganar, era bajular, era controlar esse procônsul, um homem importante e que governava essa província. O procônsul, ele é um sujeito seguinte, o Império Romano, quando ele foi conquistando e fazendo províncias, ele foi dividindo essas províncias em partes. E uma grande parte da província romana ficou conhecido como província senatorial. O que era isso? Era controlado pelo Senado de Roma. E o procônsul era justamente o representante do Senado de Roma. Então é um homem importante e ele governa toda aquela região. E esse camarada, a intenção dele é controlar essa pessoa, é bajular essa pessoa. E isso é uma ação demoníaca. E Paulo identifica isso. O objetivo de Satanás era afastar esse homem importante das verdades espirituais do evangelho que poderia libertar a sua vida. E como ele era um judeu, como Bar Jesus era um judeu, provavelmente ele se apresentou a esse governante como um representante do povo de Deus. E ele está falando lá. E o cara está comprando aquela ideia. Presta atenção numa coisa, queridos. Um evangelho torto, um evangelho mal plantado, um evangelho enganoso, ele é tão ou mais nocível como uma total descrença de Deus, da existência de Deus. Você ensinar um evangelho que não é bíblico a uma pessoa, você dá uma visão de Deus torta para uma pessoa, isso é extremamente danoso. Porque para você consertar isso, é um sacrifício. E muitas vezes a gente não consegue. Às vezes nós temos que derrubar o prédio para construir outro. Porque a pessoa está com ideias enraizadas na sua cabeça tão fora da realidade bíblica que por mais que você tente levar ela para um evangelho verdadeiro, bíblico e sadio, ela tem dificuldade de ir. Porque ela aprendeu uma coisa e aquilo está errado. São pessoas que podem viver sinceramente enganadas. São pessoas que começam a buscar Jesus pelas motivações erradas. Como, por exemplo, quando Jesus multiplicou pães e peixes. Muita gente cercou Jesus naquele dia. Uma época de fome, uma época de escassez, um homem chega ali, reúne 5.000 pessoas, pega um garotinho que saiu, não sabia nem para onde ia direito, a mãe mandou ele entregar alguma coisa em algum lugar, ele passou, viu aquela muvuca, igual a gente saía do trabalho lá no Rio de Janeiro, em Niterói, toda vez que eu saía do trabalho, eu passava nas praças, tinha uma roda, era gente vendendo raspa do joá, era gente lutando capoeira, tinha de tudo, uns caras que pulavam espada, tudo para arrumar um dinheiro, e eu ia lá dar uma olhada, para ver o movimento, né? Então esse garoto saiu meio desorientado com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, passou naquele tumulto ali, vou dar uma olhada, Jesus, opa, chega aqui, meu irmão. E ele alimenta 5.000 pessoas com sobra.
E ele sai dali. E vai aquela multidão atrás. E quando chega lá no capítulo 6, lá pelo verso 40 do Evangelho de João, Jesus dá uma parada, olha para trás, vê aquela multidão bajulando ele e diz: eu sei por que vocês estão atrás de mim. Vocês estão atrás de mim porque eu dei pão, eu dei peixe, eu dei comida, eu atendi a oração de vocês, eu saciei o desejo de vocês, eu cumpri alguma coisa que foi boa para a vida de vocês, vocês gostaram de mim por causa disso. E Jesus falou assim: mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou o pão que desceu do céu. E Jesus começou a pregar o evangelho e mostrar que na verdade as coisas eram espirituais e não materiais. Então aqueles homens, aquela multidão disse para Jesus: olha, senhor, lamenta, a gente veio atrás do senhor. Estou parafraseando, tá? Lamento, a gente veio atrás do senhor aqui, mas esse tipo de fala, esse tipo de evangelho para nós é muito difícil. E eles viraram as costas e foram embora. E Jesus, que é um pastor de igreja vazia, Jesus é um pastor que se tivesse aqui hoje, acho que nem eu nem você ia querer ser membro da igreja dele, nem do apóstolo Paulo. Vira para os seus 12 discípulos e falou para eles: vocês querem ir também? Vai. Quer ir? Vai. E Pedro, então, naquele momento, olha para Jesus e diz: Senhor, nós vamos para onde? Nós vamos para que lugar? Porque só tu tens a palavra da verdade ou da vida eterna. Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de ensino que a gente dá às pessoas. Ele precisa ser fundamentado na palavra de Deus. E aqueles dois missionários, Barnabé e Saulo, identificaram nesse homem chamado Bar-Jesus um falso profeta. O falso profeta, ele é perigoso. O falso profeta, ele vai ensinar essa coisa torta. O falso profeta vai colocar um evangelho que não é bíblico, um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho que você não precisa abrir mão de nada, que você não precisa confessar pecado. É um evangelho que diz para você: venha como você está e permaneça do mesmo jeito, porque Jesus te ama. Você é o ponto fraco de Deus, meu irmão. Gostou dessa? Você é o ponto fraco de Deus. Que ponto fraco de Deus, gente? Pelo amor de Deus. Deus tem lá ponto fraco. Você está entendendo? Pega você, um pecador, e coloca no centro do universo, como se Deus estivesse girando em torno de você, e a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Ele é o soberano, que tudo é para a glória dEle, que Ele é o centro de todas as coisas, que tudo gira em torno dEle, que sem Ele nós nem existíamos. Então, cuidado com esse evangelho bajulador, esse evangelho que faz de você a melhor pessoa do mundo. Não é assim que funciona. Jeremias, um dos grandes profetas do Senhor, que quando foi chamado para profetizar, disse: o Senhor, Senhor, que ofício é esse? Lá nas suas lamentações ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa dele não ter sido e nem nós sermos consumidos. Você sabe o que é misericórdia? É quando Deus não imputa, não coloca sobre a sua vida aquilo que você merece. O nome disso é misericórdia. Sabe o que é graça? É quando Deus dá a você aquilo que você não merece. Na misericórdia, ele não dá o que você merece. Na graça, ele te dá o que você não merece. Acho que eu falei certo, né? Os missionários identificaram o falso profeta, aquele que Satanás vai usar para atrapalhar a mensagem verdadeira. E esse Bar-Jesus era um assessor do procônsul, ele gozava de privilégios. Então, o Bar-Jesus, o falso profeta, ele nem sempre está no púlpito, tá, gente? Nem sempre ele está no púlpito. Às vezes ele está na membresia, ensinando uma coisinha errada aqui, desvirtuando o caminho do outro, desanimando a fé do outro, tá certo? Mas o procônsul é um homem inteligente, é um homem culto, é a única coisa que fala dele aqui, não é? E diz: ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus.
Essa ideia de mandar chamar, inicialmente, pode ter sido uma questão até cultural. Esses governadores, normalmente, quando chegava alguém na cidade com uma mensagem, com medo até de alvoroçar e tentar controlar, tentar entender, chama a pessoa para saber o que ela está ensinando. Tá? Então, manda chamar Barnabé e Saulo. Só que aqui o texto diz que ele queria ouvir a palavra de Deus, né? E aí Deus já provavelmente estava trabalhando no coração desse homem. Já estava lá de alguma forma amolecendo aquele coração. E, queridos, a gente precisa entender que o evangelho é para todas as pessoas, em todos os lugares e de todas as classes sociais. Deus trabalha em pessoas que estão em posição de chamado e de prestígio. Deus também trabalha nesses corações, não para que a gente obtenha algum tipo de vantagem pessoal, não é isso. A igreja não tem que pregar o evangelho para tentar ganhar alguma coisa de alguém, não é sobre isso. Mas essas pessoas são usadas por Deus para o avanço do evangelho, para que o evangelho avance, tenha portas abertas para chegar aonde ele deve chegar. Então Deus usa o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele chegou em Roma, que ele foi preso, e ele escreveu 4 cartas conhecidas como cartas da prisão, ele entrou em Roma com aquela coisa assim, vou na sinagoga, depois vou nas igrejas, vou falar para as multidões. Isso não aconteceu. Paulo entrou em Roma preso, e a igreja de Paulo era formada por guardas pretorianos. Todo dia trocava a guarda. Era um cara algemado numa correntinha de 45 centímetros, outro na porta, e era para essas pessoas que Paulo pregava. Como era um guarda diferente todo dia, a igreja dele só tinha uma pessoa na congregação, mas era uma pessoa diferente todo dia. Só tinha 1, 2 no máximo. E ele pregava. Conclusão, esses guardas pretorianos levou o evangelho para dentro da corte romana. Então, quando você lê o final da carta de Paulo aos Romanos, você vai ver lá um monte de menções, ou em outras cartas, menções à corte romana, de fulano de tal, e fulano de tal, e a casa de César. Que casa de César é essa? Esses caras que levaram o evangelho, não é? Então, Deus usa pessoas para que o evangelho avance, e nós precisamos pregar para todas as pessoas. Mas Elimas, que no grego significa feiticeiro e no latim significa sábio, sábio no sentido de ser um sábio mago, não é? Ele tentava atrapalhar essa mensagem. Por quê? Porque ele viu que o procônsul estava se interessando pela mensagem dos missionários, então ele pensou logo, vai libertar esse cara não vai querer mais crer em magia, não é? E a gente vai ter outros eventos parecidos com esse, como por exemplo em Filipos, aqui acho que vai acontecer isso, com aquele mago também que manipulava uma mulher vidente, né? Então ele começa a ficar preocupado, e o texto diz, Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé esse procônsul. Saulo, discernindo as forças espirituais que atuavam naquele momento, disse, então Saulo, também chamado Paulo, tem uma troca de nome agora. Por quê? Porque a maioria dos judeus daquela época usava nome duplo, um de cidadania judaica e o outro de cidadania greca ou romana, como por exemplo João Marcos. João, ele traz a ideia de um nome judeu, mas o Marcos é o latim, né? Então, eles usavam esses 2 nomes. Agora ele vai ter mais essa entrada com seu nome grego. Então ele de Saulo vai passar agora para Paulo. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para esse Elimas e disse, filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Mesma coisa que aconteceu com Saulo lá no capítulo 9, né, na conversão dele, agora ele proclama contra essa pessoa. Algumas atitudes de Paulo. Primeiro, discernimento. Ele entendeu as forças contrárias. Isso é um presente de Deus para o crente, gente. Você é um salvo em Cristo Jesus? Você tem o Espírito Santo, como diz a palavra de Deus? Uma das coisas que o Espírito dá a gente é discernimento sobre o que está falando com a gente. Da onde está vindo aquela vozinha?
Se a palavra está me afastando de Deus, se a palavra está me afastando da comunhão dos santos, cuidado com essa palavra. Então a primeira coisa que você tem que ter é discernimento. Paulo teve isso, essa palavra não é de Deus. Esse cara é judeu e o que ele está falando aqui, o que ele está fazendo aqui, o objetivo dele é afastar esse procônsul de Deus da mensagem do evangelho. Depois, Paulo faz uma repreensão. Ele repreendeu o comportamento, coisa que os crentes, às vezes, por conta de amizade, têm dificuldade de fazer isso. De dizer para a pessoa, olha, você me desculpa com todo amor, mas essa palavra sua não é de Deus. Você me desculpa com todo o carinho que eu tenho por você, você é meu amigo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, mas o que você está me dizendo não é uma coisa de Deus. Repreensão. E depois ele deu o veredito. Um veredito de punição. E com essa atitude, ele deixou clara a seriedade do evangelho, as forças contrárias e o julgamento de Deus. O resultado dessa ousadia de Paulo foi o procônsul, vendo o que havia acontecido, ele creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Ele viu a seriedade do negócio. Queridos, eu quero concluir essa narrativa simples aqui com algumas aplicações. Primeiro, nem sempre, não pensem que Satanás não usa gente dentro da comunidade cristã para atrapalhar na conversão e na edificação de pessoas. Ele faz isso. Ok? A gente tem que aprender a entender quem está do lado da gente. Às vezes, crentes antigos olham pessoas novas e acham que, porque elas vieram uma, duas, três, quatro vezes, ou às vezes elas estão um mês na igreja, ou um ano na igreja, que a fé dessas pessoas, essa fé está sólida, e ela não está. Ela não está. É igual quando você vai fazer uma cirurgia, que você olha por fora, está tudo cicatrizado. Mas uma camada está boa, mas tem camadinha lá que está molinha ainda. Então, às vezes, fala coisas que não deve. Abre coração de forma que não deveria. Conta frustrações e decepções de maneira que não deveria. Isso faz o quê? Afasta pessoas do evangelho. Passa uma imagem distorcida do evangelho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que se ouve e com o que se fala, porque Satanás trabalha para que pessoas não entreguem a vida a Cristo e para que pessoas não edifiquem a sua fé em Cristo Jesus. Procura viver a alegria do povo de Deus. Vem aqui numa quinta-feira e você vai ver a alegria que nós estamos com o que Deus está fazendo aqui nos grupos. Nós estamos alegres, felizes. Viva a alegria da igreja do Senhor Jesus Cristo. Segundo, nós precisamos, que está linkado, nós precisamos discernir as forças contrárias. Satanás não dorme, não descansa. Sempre haverá força contrária. Terceiro, nós devemos agir com ousadia. Às vezes a gente fica muito na defesa, tem hora que a gente precisa atacar. Paulo aqui foi uma decisão de ataque. Ele podia estar falando assim, ô irmão Barjonas, fica na paz aí, irmão, não fala nada. Pô, eu entendo, deixa eu só conversar na hora. Ele, não, peraí, calma aí, esse cara não vai parar. Então ele sai da defesa e parte para o ataque. Isso é no amor, tá, gente? É no espírito, não na carne. Mas é no espírito, quando às vezes a gente tem que estar dizendo, olha, talvez não seja bem assim como você está falando ou pensando. Então a gente precisa agir com ousadia. Quarto, o nosso evangelho, ele é sério. Ele traz consigo bênçãos para os que creem. O evangelho é bênção para quem crê, mas é condenação para quem não crê. O evangelho é coisa séria. A gente pegou a palavra amor e entendeu ela de uma forma que não é tanto bíblica. A primeira coisa que nós fizemos com a palavra amor, dentro da perspectiva da Bíblia, é desvincular ela da justiça de Deus. Isso não existe na Bíblia. Os atributos de Deus, eles são completos no ser Deus,
integralmente. Não tem como você tirar o amor e prevalecer a justiça. A justiça de Deus é feita em amor. E o amor de Deus é um amor em justiça, é um amor justo. Então o evangelho, ele traz o amor, mas ele também traz a justiça de Deus. Então naquele momento, Paulo não chegou para o cara e falou assim, pô, Jesus te ama, Bar-Jonas, olha o teu nome. Pô, cara, Deus te levantou, te deu esse nome aí. Você é bênção. Foi isso que Paulo fez? Não. Ele repreendeu, ele entendeu o que estava por trás do Bar-Jonas. Eu me lembro uma vez, para a gente encerrar, era um sábado, por volta de 11 horas da noite, ainda passava Supercine. Alguém lembra do Supercine? Eu estava em casa vendo Supercine. Meu telefone tocou. Era o vice-presidente da nossa igreja, um homem de Deus. Pastor, eu acabei de receber um telefonema. E nesse telefonema é uma pessoa endemoniada que é para... Eu preciso ir lá e o senhor podia ir comigo? Eu falei, claro. Botei minha farda pastoral, peguei minha arma, falei, vamos. 11 horas da noite, chegamos na casa do cara, o cara estava sentado no sofá, tinha um defeito na perna, ele já tinha tomado 2, 3 litros de cachaça que eu tinha visto do lado, sóbrio, conversando contigo, sóbrio. Tá. E um outro do lado, incentivando, dizendo assim, o cavalo do Satanás me deu uma mordida na cara. Provavelmente o cara mordeu ele lá, os dois lá, doidão. E comecei a conversar com esse cara. Peguei a minha Bíblia, dei um texto para ele. Eu falei, vamos ler o Salmo 23 aqui? Pô, lê para mim aí. E o cara mudava de assunto e não pegava na Bíblia de jeito nenhum. Mas lê aí e tal. O cara, uma hora ele não aguentou, manifestou. Foi uma luta. Foi uma luta, porque aquele cara tentava levantar para me agredir, eu não podia deixar ele levantar da cadeira, eu tinha que manter ele sentado. O cara com um defeito na perna, o cara com uma força de monstro, e eu não podia deixar ele levantar, porque se ele levanta, ele ia avançar em cima de mim, até que teve uma hora que já era tarde da noite, eu já não aguentava mais, irmãos, minhas forças físicas não tinha mais. Aquele homem olhou para mim e disse assim, você sabe por que eu não levei ele aqui agora ainda? Você sabe por que eu não consigo me mexer aqui direito ainda? O cara olhando para mim. Nossa, me dá até emoção. O cara falou assim, porque esse que está atrás de você aí não deixa. Esse que está aí atrás de você não deixa. Porque senão eu já tinha acabado com isso tudo. Eu olhei para trás, só tinha uma geladeira. Nossa, na hora que ele falou aquilo, eu senti um arrepio na ponta do pé que foi subindo pela cabeça. Falei assim, então nós vamos ficar aqui até amanhã de manhã e você vai queimar aqui agora. Ali nós conseguimos vencer aquele espírito maligno. O que Paulo fez foi olhar para aquele homem e ver o que estava atrás dele. E não era Jesus que estava atrás. Era obra de Satanás. O nome disso é discernimento. Nós precisamos ter isso. Porque o evangelho ele precisa avançar e ele está conquistando pessoas. Mas Satanás também está fazendo a parte dele. Amém? Vamos trabalhar no espírito e com ousadia do Senhor. Vamos ficar de pé. Queridos, hoje à noite continuamos na exposição de 1 Tessalonicenses, carta fantástica do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos, se não me engano, terminar o capítulo 3, alguma coisa assim, ou um pedaço do capítulo 3. Eu tenho que ver direitinho o que eu escrevi aqui, tá? Pai, muito obrigado por esta manhã. Leve o teu povo em nome de Jesus. Aplica essa palavra no coração do teu povo. Nos dá discernimento, ousadia, intrepidez, avivamento, em nome do poderoso Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos, agradecidos hoje e sempre. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus para ela, que Deus abençoe a sua vida.